Agora nós vamos para o capítulo 38. No capítulo 38 é a história de Judá. Vai para casa de um amigo, então Judá é o irmão que tinha vendido, que tinha decidido vender José. Ele vai para casa de Judá. Não, Judá vai para casa de um amigo, né? É o irmão que tinha vendido José. Ele vai para casa de um amigo. E nesse lugar, na casa de um amigo, ele conhece uma cananeia. E ele se envolve com aquela cananeia e toma para si a moça como esposa. E o nome dela é Sua. Só que a ideia não era se casar com cananeia, né? Era se casar com alguém que fosse da mesma crença. Mas ele vai lá e toma essa cananeia como sua esposa. Eles têm 3 filhos, né? A cananeia. Então, Judá, eles têm 3 filhos. Eles têm o filho chamado de Ir, outro filho, Onar e Zela. Ir se casou com Tamar. Então, Ir, o primeiro filho, se casou com Tamar. Só que Ir era um homem muito mau e ele morre cedo. E ele morre. E como era de princípio, né, tinha uma lei lá na época, que se o irmão mais velho, que era casado, morresse, o que estava abaixo dele tinha que se casar com a esposa dele para poder continuar a descendência do irmão. Então foi isso que Onar fez. Onã, não é Onar, Onã fez. Ele se casou com a viúva de seu irmão. Só que também ele morreu. E como eles tinham mais um irmão, o próximo deveria casar também com Tamar. Mas Judá sentiu medo, Judá ficou com muito medo. E falou, não, mas meus filhos estão morrendo, é por causa dessa mulher. E falou para ela, vai para casa dos seus pais, ainda Selá, ou Sela, né, Selá, acho que é. Ele é muito novo, espera ele ficar um pouquinho mais velho e daí você vem e a gente faz o casamento, né? Ele se casa com você, assumindo a responsabilidade. Só que ainda ele era muito criança, ele tinha cerca de 10, 12 anos. E era com 15 mais ou menos que ele casava, né? E foi Tamar para casa dos seus pais. Esperar com a roupa de viúva, né? Para que todos saibam que ela era viúva. E ela foi. Selá cresce e não se casa com ela. Então ela descobre que Selá cresceu, né? O tempo se passaram e ele nada de se casar com ela. O pai não vem tomar para se casar com ela. Isso, quando ela soube que Judá estava vindo perto da cidade dela, ela tira a roupa de viuvez dela, coloca uma roupa de prostituta, que era a prostituta que fazia ritos religiosos, que tinha dois tipos de prostituta lá, e essa fazia ritos religiosos, né? E Judá tem interesse nela quando vê. Só que Judá não sabe que é ela, não percebe, porque ela tava com uma roupa diferente, né? Eu acredito que ele com certeza usava um burca, as coisas, e ele não vê que é ela, né? E teve interesse nela. E com certeza se deitou com ela, né? Só que antes disso, ela fala assim, mas o que eu ganho em troca? Ele falou, não, eu trago ovelhas pra você. Ah, mas você vai trazer, então pra que, certo, eu me deito com você, né? Eu preciso de algo em troca. E pegou alguns itens dele, que era pessoal dele, assim, que era como se fosse a marca dele, uns itens, cajados, essas coisas assim. Pegou e falou, eu vou ficar como penhor. A hora que você voltar com suas ovelhas, eu te devolvo. Nisso, né, se deitou com ela e foi embora. Quando ele voltou para pegar os pertences dele e entregar a ovelha, que assim como ele tinha combinado com ela, ele não encontrou. Não havia nenhuma prostituta ali, né? Não havia moça que havia. Ele perguntou para várias pessoas e não havia mais aquela moça ali. Então, passa um tempo, ele descobre que Tamar estava grávida. E ele julga Tamar, condena Tamar, mas como que ela está grávida se ela nem casou com Zela? É uma prostituta, e né, isso é prostituição, ela é uma prostituta.
deve morrer, né? E Tamar manda de volta, né? Manda de volta para Judá os seus pertences, provando que ele era o adúltero. Então ela manda de volta os seus pertences e prova que ele que tinha cometido o adultério também. Ele caiu em si nisso, né? Ele cai em si e diz: mais justa ela do que eu. Nisso nasce 2 gêmeos, né? E ele recebe como filho na sua casa. Então ele traz Tamar, traz o seu filho e recebe como filho na sua casa. O nome dos filhos é Pérez, igual é sobrenome, Pérez e Zerá. Não é Zerra não, é Zerá. Pérez e Zerá. Pérez foi o ancestral de Davi e de Jesus. Então ele veio antes de Davi, ele foi o que deu sequência a Davi e Jesus, né? Pérez, ele veio antes de Davi e Jesus, ancestral. Então assim termina Gênesis 38.